Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, já lançou o episódio 12, na verdade, que, cara, os spoilers que eu recebi não são muitos, mas são poucos. No momento que eu tô gravando agora, eu só recebi o spoiler de que o Layton foi sequestrado, junto com a Huanshu, se não me engano. Nebra e Lindsay, das Nebretes e Lanzettes, tiveram uma ótima imagem, enquanto do Matheus e do Layton tá um pouco assim. Meu Deus do céu. Ai, mano. Cara, eu tô um pouco curiosa. Eu não sei das coisas que aconteceu, eu apenas recebi as imagens. No Twitter eu só também divulguei as imagens, então... Cara, eu não sei, mas bom, vamos lá. Vamos lá, sem enrolação, vamos lá. Deixa o like se você gostar do vídeo e comenta se você quiser. Vamos lá. Você enfrentou o passado e ficou mais perdida do que antes. Um dos campos não está dizendo a verdade, mas em quem você deve acreditar? Entretanto, nunca algo ficou tão claro. Você precisa dele. Você precisa dele? Tá bom. O nome do título é Dois Rostos do Passado. Tá bom, vamos começar. No início do episódio anterior, não ler o resumo, vamos direto pro assunto. Começar o episódio 12. Estávamos no carro, havia um tempo. Provavelmente já íamos sair do centro da cidade. Sozinha na escuridão do compartimento de passageiros, eu só tinha os meus pensamentos para me distrair. À medida que nos aproximávamos do meu pai, eu me sentia cada vez mais estressada. Eu continuava com a mesma raiva, mas também estava cada vez mais curiosa. Será que ele tinha mudado muito em 8 anos? Será que ele tinha envelhecido muito? Eu duvidava de que sua personalidade tivesse melhorado, muito com a ausência da minha mãe. Ele nem tinha se dado ao trabalho de se deslocar quando soube que tinha voltado. Ele preferiu enviar meia dúzia de brutamontes para me buscar. Ele continuava com o mesmo desapego, o mesmo mistério. Eu quase esperava que blindassem meus olhos antes de sair do carro. Fiquei concentrada no meu rancor para evitar de pensar no que eu diria. Eu seria obrigada a mentir para ele. Eu não podia falar sobre a Eldaria, né? De qualquer forma, eu não estava mesmo com a menor vontade de falar sobre isso. Ele nunca seria capaz de entender. Era absurdo demais. Ele quase não tinha o mínimo de imaginação, que sempre foi tão pragmático. Ele seria capaz de me internar. Nossa. Ai, meu Deus, pais, né? Fazer o quê? Entretanto, o Inácio mencionou o fato de que meu pai parecia ter enlouquecido. Que ele tinha falado sobre o mundo habitado por fadas. Talvez meu pai não estivesse tão pé no chão quanto antes. Eu precisava questioná-lo, discretamente, claro. Mas se ele tivesse descoberto qualquer coisa comprometedora, eu precisava ter certeza disso e fazer de tudo para dissipar suas dúvidas. Eu só precisava inventar uma história convincente, né? O carro parou. Ouvi o motorista descer. Ou ela parou para abastecer, coisa que eu duvido. Eu vou precisar improvisar uma história convincente no final das contas. A porta se abriu. Desci do sedã. Meu Deus. Gente, eu tô nervosa, não sei porquê, mas bom. Estávamos estacionados na frente de um prédio bem banal. Era uma construção relativamente recente, nada de muito imponente. De qualquer forma, não era que ele trabalhava há 8 anos? Peraí. De qualquer forma, não era aqui que ele trabalhava há 8 anos. Um outro carro estacionou atrás do carro que me trouxe até aqui. O cobra desceu, seguido de 2 homens.
Espero que o trajeto tenha sido agradável, senhorita. Não respondi. Estava tensa demais. Por favor, queira me acompanhar. Segui o colosso como em um sonho. Ele me fez atravessar o hall e pegar o elevador até o terceiro andar. Ao sair, percorremos um longo corredor. Depois disso, ele bateu em uma porta grossa de madeira. Ouvi um chiado eletrônico e a porta se destrancou. Eu a empurrei lentamente e dei o primeiro passo tímido no ambiente, deixando a cobra para trás. Nossa, a porta com proteção... A porta com proteção acústica fechou-se atrás de mim. Trancou-se ao som de clique metálico. A sala era grande e decorado. Era sóbria e elegante. Ai, droga. Ai, desculpem. Ai, eu cliquei sem querer. Ah, tá bom. Tá, vamos lá. No centro reinava uma grande mesa de escritório sobre a qual não havia nada. Toda a imagem do homem que ali estava sentado. Meu pai olhou para mim. Eita, nós. E aí, pai? Imediatamente sua impressão mudou por completo, como se ele estivesse em estado de choque. Era verdade, tudo era verdade. Carmen, minha filha. Ele se levantou meio vacilante. Parecia que ele não acreditava no que estava vendo. Uma onda de emoções contraditórias subitamente tomou conta de mim. Ai, eu sabia que ia ter esse tipo de diálogos. Eu me senti aliviada em revê-lo, emocionada. Percebi que eu ainda não acreditava muito no que estava acontecendo. Ele tinha envelhecido, talvez mais do que eu esperava. Esses últimos 8 anos deviam ter sido extremamente pesados para ele. Ele parecia realmente feliz em me ver. Meus olhos brilhavam de emoção. Eu me senti triste por ele, pelo que ele devia ter enfrentado. Também estou feliz, acho, por ele e por nós. A raiva não tinha desaparecido. Ela estava inundada por todo o resto. Estava paralisada, sentindo-me incapaz de decidir o que fazer. Queria começar a gritar ou pular em seus braços. Também tive um pouco de vontade de chorar. Desabafa, amiga, desabafa. Você estava aqui. Depois de todos esses anos, era verdade. Ele contornou a mesa, deu alguns passos na minha direção. Ai, eu sabia que ia ter esse tipo de diálogos. Tá bom. Uma teoria acertamos. Bom, acertei na verdade. Mas bom, vamos lá. Eu recuei. Não estava pronta para isso. Sem pensar 2 vezes, eu avancei na sua direção para abraçá-lo. Oi, pai. Você queria me ver? Eu vou escolher a do meio, vamos... Ai, não sei. Ai, eu vou escolher do meio, tá. Sem pensar 2 vezes, eu avancei na sua direção para abraçá-lo. Ele pareceu surpreso por um instante, mas me acolheu em seus braços. Que? Ele me abraçou demoradamente. Continuando, eu recebi uma... Alguém entrou aqui no quarto e tive que parar, mas bom, pela primeira vez desde que eu tinha saído de Eldaria, tive a impressão de voltar para casa. O que era muito estranho, pensando bem. Não me lembrava da última vez que ele tinha me abraçado. Provavelmente muitos anos antes de eu desaparecer. Talvez fosse isso. Era como voltar a ser criança. Eu me sentia a 2 dedos de cair no choro, feito uma criança. Eu me desfiz delicadamente do seu abraço. Tá. Meu pai deixou suas mãos nos meus ombros. Eu sentia que ele estava com medo de me soltar, como se tivesse medo de que eu desaparecesse diante dos seus olhos. Estou tão feliz em revê-la.
Eu também estou feliz em ver você de novo, pai. Ele suspirou profundamente com os olhos cheios de lágrimas. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. Imagino que você tenha muito o que contar. Ele nem imagina. Eu poderia escrever centenas de páginas de relato. Mas o que eu posso contar, por outro lado, caberia no meu bolso. Ele apontou para um sofá e foi até um pequeno armário. Você quer beber alguma coisa para celebrar nosso reencontro? Tá? Eu me sentia cada vez mais desconfortável. Gostaria de estar tão entusiasmada quanto ele de brindar com ele, mas eu sabia que sua alegria acabaria rápido. Não tenho forças para fingir. Já estava me sentindo péssima de devolvê-lo à solidão tão rápido. Não, obrigada. É muita gentileza, mas eu não bebo. Ele tirou um copo do armário, no qual despejou um líquido âmbar. Tá? Você não sabe o que está perdendo. Este bourbon é uma maravilha. Ele se sentou atrás da mesa do escritório com um copo na mão. Um silêncio pesado parou entre nós. Não via por onde começar. Pelo visto, nem ele. Ele encarava o seu copo com um olhar perdido. Ele tomou um gole de bourbon para manter a compostura. Sentia o mal-estar despontar. Talvez eu devesse ter aceitado tomar alguma coisa. Eu também poderia ter tentado manter a compostura. Em vez disso, permaneci imóvel, com o olhar pregado na mesa do escritório. Em circunstâncias normais, eu teria dito algo para quebrar o gelo, mas naquela hora não me imaginava jogar conversa fora. Apesar de que conversar sobre a banalidade tinha o mérito de ser um assunto neutro. Mas então, até que está quente para esta época do ano. Ouça, Carmen, serei franco. Eu conheço a verdade. Sei onde você estava nesses últimos 8 anos. Nem era preciso saber dos diálogos, né? Porque já estava meio que na cara que ele já sabia da verdade. Mas bom, senti meu coração pular do meu peito. Fiz de tudo para não deixar nada transparecer. Ele não podia saber tudo. Era melhor eu ficar calada. Eu esperava que eu reagisse. Cerrei os dentes. Não importava o que eu dissesse, ele daria uma informação que não queria dar. Mantive o silêncio, em choque. Ele tomou mais um gole do bourbon. Quando você desapareceu há 8 anos, a sua mãe e eu sofremos muito, como você pode imaginar. A polícia começou a procurar por você. Nós não podíamos fazer nada. Mas só durou algumas semanas. De repente, tudo parou. Ninguém a procurou mais. Ninguém nem se lembrava da sua existência. Todas as suas coisas, todos os seus vestígios que você deixou, até seu quarto que tinha permanecido intacto, tudo tinha desaparecido. Eu era o único que se lembrava de ter uma filha. Todas essas lembranças que contradiziam a realidade. Achei que tivesse enlouquecido. Quis conversar sobre o assunto com a sua mãe, tentá-la fazer entender. Revi seu quarto de maneira idêntica, esperando que, ao vê-lo, ela se lembrasse de algo. Mas isso só fez com que ela ficasse ainda mais preocupada. Ela me convenceu a buscar ajuda profissional. Eu consultei médicos, fiz tratamentos. Nada funcionava. Acabei duvidando. Acabei pensando que não estava louco, que eu tinha razão. Que nós tínhamos sido vítimas de algo que ultrapassa a nossa compreensão. Eu me senti mal por ele. Deve ter sido horrível. Mas também fiquei com medo de que ele estava por vir.
Seu olhar se encheu de lágrimas. Ele desviou os olhos. Pouco a pouco, eu me isolei. Eu não ia mais ao trabalho. Não via mais ninguém. A sua mãe não suportou a minha obstinação. Ela foi embora. Eu nem tive coragem de ir atrás dela. Só o Inácio, corajoso, permaneceu fiel a mim. Ele também devia me chamar de um lunático, mas ele ficou mesmo assim e tomou conta de mim. Quanto a mim, mais do que nunca estava determinado a entender. Abandonei completamente o trabalho e comecei a estudar. Procurei relatos, pessoas que tivessem histórias parecidas com a minha. De repente, seus olhos ganharam um brilho de vitória. Acabei encontrando. Isso já tinha acontecido. Foi há muito tempo, mas encontrei relatos em um livro antigo. Um livro do século XV da Grã-Bretanha. Se não me engano, acho que 15, XVC 15. Redigido por um monge que achava que tinha enlouquecido. Perto do seu monasteiro, um agricultor havia desaparecido sem deixar rastros. Todos o tinham procurado por toda a região durante várias semanas, até que todos o esqueceram de repente, numa manhã. Então teve alguém parecido. Suas plantações nunca tinham pertencido a ele. Sua mulher sempre havia cuidado sozinha da propriedade e seus filhos nunca tinham tido um pai. Seu nome nunca tinha sido escrito em nenhum livro e em nenhum registro. Apenas o autor da obra tinha guardado uma lembrança dele. Este monge e eu, separados por vários séculos, vivemos exatamente a mesma coisa. Ele também achou que tinha enlouquecido. Ele deixou sua ordem e começou uma vida de eremita nas montanhas. Ele conta que rezou várias horas por dia durante muitos anos, esperando que um dia a verdade lhe fosse revelada. Meu pai mergulhou seu olhar no meu. Fébrile, eu ouvi atentamente contar sua história. Você pode imaginar meu estado de espírito quando li essa história. Eu me identificava com ele. Eu compartilhava sua dor, suas dúvidas. Lendo a história, esperei sinceramente que suas preces tivessem sido atendidas. Ele tomou mais um gole, sua mão tremia levemente. Eu não sabia se ele estava tentando criar um suspense ou se ele estava emocionado demais. E elas foram atendidas. O agricultor desaparecido chegou um dia na casa do monge. Primeiro, o monge achou que estivesse tendo uma alucinação, que estivesse vendo uma assombração. Mas o agricultor conseguiu acalmá-lo e contar sua história. Espere, eu não estou entendendo. Como o agricultor encontrou o monge? O livro conta que, ao voltar para a terra, o agricultor procurou velhos conhecidos. Mas, claro, ninguém se lembrava dele, e ele tinha se tornado um estranho na terra. Ele interrogou seus antigos amigos, inclusive conversado com os frades do monasteiro. Foi então que ele ouviu a história do monge louco que se lembrava de um agricultor que nunca tinha existido. Claro que ele fez a ligação e encontrou-o facilmente. O monge conta que o questionou muito onde ele tinha estado durante todos aqueles anos. Segurei uma careta. Eu sabia perfeitamente onde ele estava. Acho que não vou surpreendê-la ao dizer que ele declarou ter visitado outro mundo, parecido com o nosso em vários aspectos, mas povoado por fadas e criaturas estranhas. Ele chamava esse lugar de Jardim dos Anciãos. Que nome curioso. Talvez não tenha nada a ver com Eldária.
Eu me agarrei a essa esperança sem muita convicção. Por que o nome? Por que esse nome? Por que não o País das Fadas? Ele parecia acreditar que esse mundo tinha sido criado por criaturas Peraí. Não, peraí. Antediluvianas. Ah, tá. Parece que dizem isso dos dragões. E que seres antigos tinham encontrado refúgio nesse lugar em tempos memoriais. Está realmente começando a se parecer com Eldaria. Com os dentes cerrados, eu continuava com a esperança de que ele não fosse o caso. Não sei se você fala um pouco de inglês medieval. Não, nem um pouco, nem sei o que é. É a língua falada pelo monge e pelo agricultor. A versão do inglês falada durante a segunda metade da Idade Média na Grã-Bretanha. Entendi. Eu devia saber falar? Hahaha, não, claro que não. Só estou mencionando para você entender o resto da história. Veja bem, o nome do Jardim dos Anciãos não lhe diz nada e é perfeitamente normal. Mas essa é a tradução aproximada em português moderno do termo usado pelo agricultor. Naquela língua, ele chamava esse mundo de Elderyard. Senti um aperto gélido de angústia pressionar o meu peito. Não pode ser coincidência. Seu olhar examinou meu rosto, esperando uma reação. Precisei fazer um esforço enorme para manter o controle de mim mesma. Pisquei rapidamente e ele não era bobo, né? Ele não tirava os olhos de mim. Engoli seco com dificuldade. Ele realmente sabia de tudo. Ele, por outro lado, estava perfeitamente calmo. Ele tomou seu gole lentamente. Ele colocou seu copo novamente sobre a mesa do escritório e suspirou, satisfeito. Ninguém acredita nesse tipo de história da carochinha, claro. Tá. A essa altura, já tinha ouvido demais para me sentir tranquila. Nem eu teria acreditado alguns meses atrás. Mas tudo parecia bater nossa história. Eram parecidas. Mano... Como assim? Tá bom. Se for uma coincidência, de fato, é uma coincidência. Consigo entender a ligação, mas daí achar que é essa história... Eu me mantive em silêncio. Estava em estado de choque. Se for uma coincidência, de fato uma coincidência. Consigo entender a ligação, mas daí achar que que é a mesma história. Vou escolher a última. Eu me mantive em silêncio. Estava em estado de choque. Gente, se estiver errado, já era. Mas bom, então vamos lá. Eu tinha a impressão de que não importa o que eu dissesse, só iria piorar as coisas. Aliás, a partir de hoje, a história do monge e a minha chegam ao mesmo desfecho. Assim como o agricultor desaparecido, você acabou voltando. Na época, obviamente, eu não sabia, apesar de ter esperanças. No final da história, o monge perdeu a fé em Deus. Ele estava convencido de que suas preces tinham sido ouvidas pelos anciãos. Ele construiu um altar na montanha para honrá-los. Pouco a pouco, uma comunidade de fiéis se formou ao seu redor. O monge acabou morrendo, mas a comunidade continuou. Eu consegui encontrar rastros de obras escritas por eles ao longo dos séculos. O altar se tornou o templo do Jardim dos Anciãos. Os fiéis estavam convencidos de que existiam portais entre os dois mundos e que, inclusive, era impossível abrir novos portais. As informações que eu consegui juntar eram muito fragmentadas. Eu não sei se eles encontraram portais na época e se encontraram quantos foram. Por outro lado,
eles tentaram abrir incansavelmente um portal. Muito tempo depois da morte do monge, parece que eles conseguiram. A história conta que eles conseguiram abrir um portal no meio do tempo. Eu estava chocada. Meus dedos apertavam os meus braços. Será que a guarda conhecia essa história? Não me lembro se deles terem me contado isso. Parece que alguns deles atravessaram o portal. Os detalhes se perderam até os dias de hoje, mas parece que o contato não correu muito bem. Os fiéis desistiram de visitar o outro mundo depois desse incidente. Mas eles continuaram rezando e adorando os anciãos no templo. Há rumores de que eles faziam sacrifícios como oferendas nos rituais. As vítimas tinham de atravessar o portal, nenhuma delas voltou. Parece o acordo dos vampiros do Yakut. No meio do século XVII, uma guarda de élite foi formada ao redor dos fiéis. Ele tinha por missão proteger o portal e os peregrinos que ali chegavam. Estava começando a ver exatamente onde iríamos chegar. Eu não podia dizer que me sentia reconfortada. Inspirados pela ordem do Templo de Salomão, eles utilizaram seu nome em seus símbolos. Eles se batizaram como Templários do Jardim dos Anciãos. Os Templários, acho que alguém falou sobre eles logo depois da minha chegada de Eldaria. Não pude me impedir de me perguntar se eles realmente existiram. Se fosse o caso, eles tinham de ter deixado rastros. Redobrei meus esforços na esperança de encontrá-los. Se algo tivesse sobrado deles, se seus conhecimentos tivessem sido transmitidos, era a minha única esperança de entender o que tinha acontecido com você. Gente, vou parar a gravação por aqui, porque já é meu horário de trabalho. Então tá. A primeira parte ficou por aqui. A segunda parte vai ser amanhã. Então, bom, é isso. Se cuidem. Bebam água. Minha cabeça está explodindo. E até o próximo vídeo.